gordochinha. E aí galera que assiste a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chlipa, o programa de esportes aqui da Multi TV Maringá. É um pequeno momento aí esportivo do seu canal, aqui exclusivo de Maringá, onde a gente conversa sobre tudo que aconteceu de mais importante ao longo da última semana no mundo esportivo e principalmente de futebol, que é o que a gente mais gosta de comentar. Ripa na chuleta, pimba na gordochinha. E eu queria começar já falando da preparação dos clubes do cenário brasileiro aí para a temporada 2014. Alguns clubes já anunciando suas contratações ou pelo menos especulações com relação a técnicos, que é, nesse momento, o mais importante a ser planejado pelos clubes para o ano que vem, porque, afinal de contas, pelo menos nos clubes sérios, são os técnicos que indicam os reforços, que fazem todo o planejamento aí para a temporada seguinte. Primeiro que vamos começar falando já do Corinthians, né, que anunciou aí despedido do Tite, deve encerrar o seu mais recente ciclo, o talvez mais vitorioso ciclo da história do Corinthians aí agora no final de 2013, e bem provavelmente, ao que tudo indica, Mano Menezes deve voltar ao Corinthians. Mano, que tem uma passagem também de muitas glórias pelo Timão. É claro que a torcida do Corinthians não gosta muito de lembrar disso, mas enfim, o Mano Menezes, que foi o técnico do Corinthians quando o Corinthians ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro. E enfim, com a saída do Tite aí, encerra-se, como a gente já tinha dito aqui, o ciclo mais vitorioso da história do Corinthians. É claro que a torcida espera que esse ciclo se repita aí ao longo dos anos, mas enfim, o que não se questiona é que o Tite foi o técnico, até então, o técnico mais vitorioso da história do Corinthians, e encerra esse ciclo com uma passagem já um pouco desgastada, vamos dizer assim. A própria imprensa, já alguns comentaristas aí defendendo, inclusive, a saída do Tite do Corinthians. Tite, que tem uma campanha bem esquisita aí no Campeonato Brasileiro, já empatou 16 vezes. É o clube que mais empatou em toda a história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Empatou 16 vezes e dessas 16 vezes, 9 foram por 0-0. Vamos ver como é que vai ser o desempenho ofensivo, principalmente do Corinthians no ano que vem, com o Mano Menezes à frente do Timão. Outro time paulista aí que já está especulando qual técnico deve assumir para a temporada 2014 é o Santos. Bem provavelmente o Ney Franco deve assumir o time santista no ano que vem. Ney Franco, que na minha opinião é um excelente técnico, teve sua passagem polêmica aí, vamos dizer assim, pelo São Paulo, saiu esse ano ainda do São Paulo, um pouquinho antes do meio aí do Campeonato Brasileiro, do fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O engraçado dessa história é o seguinte, que a despeito de ser um excelente técnico, Ney Franco teve um momento em que eu considero que foi o seu maior erro diante do time tricolor. O Ney Franco, quando estava sendo questionado diante de mais de uma das várias derrotas que o São Paulo sofreu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando foi questionado ali pela imprensa, disse que não era ele que poderia entrar no campo e fazer os passes ali, porque o repórter tinha questionado justamente isso, que o time estava errando muitos passes. Quer dizer, jogou toda a responsabilidade da má fase do time para os jogadores. E eu, como treinador, não posso lá dar um passe, não é culpa só do treinador. Então eu acho que tem que saber dividir tudo isso. A gente não está num bom momento tecnicamente e ela não pode se limitar ao nosso resultado só à parte tática. É uma postura que quem é boleiro sabe que o jogador não gosta muito, né? De ser responsabilizado exclusivamente pelos problemas do time. O Ney Franco jogou tudo isso nas costas dos jogadores e isso foi o que gerou o maior desgaste ali do técnico diante do elenco. A despeito disso, é um excelente técnico, é um técnico que todo mundo sabe, que sabe trabalhar muito bem com jogadores novos, que é o que o Santos quer para o ano que vem, quer revelar mais Neymares aí, vamos dizer assim. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Santos em 2014. E para falar aqui dos times do Paraná também, legal a gente falar que o Atlético Paranaense, que vem aí com uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, tem tudo para se classificar para a Libertadores, para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e para se classificar para a Libertadores de 2014, deve manter o Wagner Mancini, que na minha opinião também é um excelente técnico, e o Curitiba, que demitiu recentemente o Péricles Chamusca e efetivou o Tcheco, ex-jogador tcheco, como técnico. Vamos ver se ele vai primeiro salvar o Curitiba da possibilidade de rebaixamento. Curitiba está lá ameaçando entrar na zona de rebaixamento, se não me engano está em 16º lugar no campeonato, e vamos ver também, conforme o desempenho do Tcheco como técnico do Curitiba agora nas últimas rodadas,
rodadas do Campeonato Brasileiro se a diretoria do time da capital resolve efetivar o Tcheco como técnico para 2014 também. O Rafinha já se mandou. A jogada é boa, rolou para fazer, Marcelo escolheu o canto e a rede! Gol! Coritiba, Tcheco! Eu queria fazer aqui também uma observação negativa, vamos dizer assim, a respeito do basquete brasileiro. A gente recebeu recentemente aqui em Maringá um dos ídolos do esporte, o Oscar. Um dos ídolos não, com certeza o maior ídolo do basquete nacional, Oscar. Um dos pouquíssimos jogadores incluídos aí no Hall da Fama do basquete, um sonho dele, inclusive, ser incluído no Hall da Fama do basquete. E o ponto negativo dessa questão toda aí é que o Oscar, o pessoal que cobriu a visita do Oscar aqui a Maringá reclamou muito de uma grande antipatia do ex-jogador diante da imprensa. Diz que estava muito impaciente, mal-humorado pra caramba, sofreu para responder todas as perguntas, reclamava de tudo, diz que tinha algumas perguntas que estavam irritando ele ali. Quer dizer, foi bem antipático, foi bem chato, para falar bem a real. Muita gente reclamou dessa postura meio arrogante e bem chata que o Oscar assumiu aqui diante da imprensa maringaense. Não se sabe se ele tem essa postura diante da imprensa do interior. Muita gente que vem das capitais, das grandes cidades aí para o interior, realmente assume essa postura mais arrogante. Eu acredito que não. Por quê? Porque o Oscar participou recentemente de um programa também na Globo, do Serginho Groisman, o Altas Horas, e lá também criou um certo atrito com um humorista que havia convidado o Oscar para bater uma bolinha ali no palco do Altas Horas. Aí o Oscar comentou que não, que basquete não se joga desse jeito, basquete precisa se aquecer antes, blá 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 blá. Quer dizer, foi um chato, bem literalmente falando, foi chato pra caramba. E criou até uma saia justa ali. O humorista até comentou depois que se sentiu realmente constrangido, mas que respeita o Oscar como ídolo do basquete. E é claro, a gente tem que respeitar mesmo, que ele tem uma história linda. A passagem do Oscar pelo basquete nacional foi realmente muitíssimo importante, a mais importante, eu diria. Mas isso não significa que ele tenha o direito de ser desrespeitoso com a imprensa, principalmente porque, até onde eu fiquei sabendo, ninguém foi desrespeitoso com ele, até porque não tem por que ser, né? Ele é um jogador de história limpa, não teve nenhuma grande polêmica na sua passagem pelo basquete. O que se sabe é só que ele foi chato com a imprensa maringaense. Um pouco a tua época do basquete, quando você jogava pelo Flamengo, em Londrina, qual que é a tua recordação? Rapaz, Londrina eu quero que vá pra... Tchau. Ripa na chuleta, pimba na gorduchinha. E vamos encerrando aqui mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa. Eu queria mandar mais uma vez um abraço para os 15 telespectadores do RNX. Um abraço agora para o Cláudio Fontanella, que deixou um abraço lá para mim no Twitter. Cláudio, dono lá da sorveteria Palivros. Um abração, Cláudio. Cláudio sabe que a gente está sempre lá. Sorvete bom pra caramba lá. Cláudio deixou um recadinho no Twitter dizendo assim: não fique carente, não fique triste, você tem mais do que 14 telespectadores. Eu espero que sim, Cláudio. Tenho 15 agora. Vamos ver se continua subindo esse número aí. Um abração, Cláudio. Queria reforçar aqui RNX MultiTV, o Twitter do RNX, para você mandar sua cornetada, como o Cláudio fez, mandar o seu abraço, mandar o seu palpite aí sobre futebol e qualquer outro esporte que você queira comentar aqui. Falar do Sonnen, que tomou mais um cacete também no MMA. Eu nunca vi o Sonnen ganhar, fala pra caramba, mas nunca ganhou uma luta, pelo menos que eu tenha assistido no MMA. Pode cornetar quem você quiser, RNX MultiTV, fica à vontade. Pessoal, o seu Ripa na Chulipa fica por... Ripa na Chulipa fica por aqui. Um abração para todo mundo, até semana que vem.